Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse BVD, Budismo na Vida Diária, onde nós vamos então estudar junto com você, explanador da matéria reunião de palestra, que está preparando então a explanação da matéria desse mês. Então, dessa vez a gente vai estudar o trecho do escrito O Inferno é a Terra da Luz Tranquila, E acredito que muitos puderam perceber que ao longo dos meses, neste ano, nós pudemos estar, através de uma sequência de escritos, de trechos dos escritos do Nichiren Daishonin, poder desenvolver o aprendizado sobre o conceito de fé, prática e estudo. Então, logo nos primeiros meses, estudamos 2 escritos, o aspecto real do Gohonzon e o significado da fé. Então, nesses 2 meses, a gente estudou com esses 2 escritos justamente a importância do item fé, de fé, prática e estudo. Na sequência, nos 2 meses seguintes, estudamos 2 escritos, Atingir Estado de Buda nesta existência e Carta a Jakunichibo, enaltecendo então a importância do item prática, de fé, prática e estudo. E no último mês, então, com Carta de Sado, e agora, juntamente com o escrito de hoje, O Inferno, a Terra da Luz Tranquila, estamos enaltecendo então a importância do estudo de budismo. Então essa aqui é a linha de raciocínio para a gente então poder desenvolver o aprendizado de fé, prática e estudo. Então eu queria estar fazendo a leitura do trecho que nós vamos estudar hoje. O inferno é a terra da luz tranquila. Aquele que, ao ouvir os ensinamentos do Sutta do Lótus, fortalece ainda mais a própria fé, possui o verdadeiro espírito de buscar o caminho. Chantai afirma, do índigo um azul ainda mais forte. Essa passagem indica que ao mergulhar algo repetidas vezes na tintura do índigo, o resultado será um azul mais intenso que os das próprias folhas das plantas. O Sutta do Lótus é como o índigo, e o poder da fé de uma pessoa é como o azul que se torna cada vez mais intenso. Bom, então, essa carta ela foi escrita e endereçada à monja leiga de Ueno, a mãe do Nanjo Tokimitsu, que apesar de ainda estar, ela estava de luto pela morte do marido, ela estava se esforçando arduamente para criar os filhos sozinha, superando então profundo sofrimento e tristeza. Nessa carta, Daishonin então se solidariza com a sua dor e a encoraja calorosamente, orando para que ela possa superar a tristeza e alcançar a felicidade. A monja leiga de Ueno havia se empenhado na prática budista sempre com uma fé pura e constante. Entretanto, com o falecimento do marido e portanto, então, sozinha, para cuidar da família, ela às vezes devia se sentir tomada pelo desespero, com certeza não era uma situação fácil. Então, nessa carta, Nichiren Daishonin emprega essa metáfora, o azul mais intenso que os das próprias folhas do índigo, ou seja, para descrever como deve ser o processo de aprofundamento da nossa fé, ou seja, sempre aprofundar a fé. Então, o azul mais intenso que das próprias folhas da planta índigo deriva de um texto da filosofia chinesa. O sumo extraída da planta do índigo, a sua tinta, na verdade, ela não tem um azul tão intenso. Mas quando nós mergulhamos um tecido, por mais de uma vez, nessa tinta, o resultado é que o azul do tecido fica muito mais intenso que o das próprias folhas do índigo ou da própria tinta do índigo. Então, significa que, desse modo, é uma analogia que nos ilustra a aprofundar o conhecimento por meio do estudo. Ou seja, o empenho na prática budista, dia após dia, para concretizarmos os desejos, nossos objetivos, fortalece as nossas orações e aprofunda a fé. O significado de ler o Gosho também é o mesmo. Ao lermos o Gosho repetidas vezes, em meio às nossas lutas,
gravamos na vida as ações corajosas e justas de Nichiren Daishonin, a sua infinita compaixão pelos seus discípulos e, acima de tudo, a sua ardente paixão pela propagação da lei. Desse modo, fazemos o estado de Buda impregnar ou tingir a nossa vida. E isso fortalece a nossa fé. Então, também nesse raciocínio, queria fazer comentar uma outra reflexão em relação à felicidade absoluta, né? Que é ensinada no budismo. Muitos acham que felicidade é ponto de chegada. Será que felicidade é ponto de chegada? Né? Porque assim, o pensamento comum é: um dia quando eu chegar lá, aí eu vou ser feliz. Um dia quando eu terminar a faculdade, quando eu me formar, puxa, aí eu vou ser feliz. Um dia quando eu tiver minha carreira, aí eu vou ser feliz. Um dia quando eu conseguir uma noiva, um noivo, né, aí eu vou ser feliz. Quando casar, ou quando separar, enfim. Então a gente sempre acha que quando chegar em determinado ponto, quando chegar lá, aí eu vou ser feliz. Mas no budismo, né, felicidade não é ponto de chegada. Na verdade, a felicidade é a própria jornada, é o próprio caminhar, né? Então, porque assim, caminhar é o caminhar com esforço. É que cultiva o senso de realização que nos traz a alegria da convicção. Por exemplo, né, a gente está vendo aqui agora a importância da leitura do Gosho, né? Então, tomando como exemplo a leitura, né, uma outra ilustração. Será que existe uma situação assim? Puxa, gente, olha, eu já estudei tudo que tinha que estudar, tudo que tinha a ler eu já li. Não preciso aprender mais nada nesse mundo porque eu já sei tudo. Será que existe essa situação? Claro que não, né? Muito pelo contrário. Acho que quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, mais descobre que tem muito a aprender, que tem muito a estudar. Não é verdade? Então, é exatamente assim. Felicidade no budismo é assim também. Ou seja, quando a gente ouve aquele termo felicidade absoluta, quando fala absoluta, parece até ser meio pretensioso, né? Assim, ser meio utópico, sonhador, né? Porque dá uma ideia de inalcançável, né? Quando falei absoluto. Mas, na verdade, o que significa? Significa que quanto mais feliz uma pessoa consegue ser, mais ela descobre que pode ser mais feliz ainda. Quanto mais ela avança, quanto mais ela aprende, mais descobre que pode aprender mais, que pode avançar mais. Ou seja, o crescimento da pessoa é infinito, é incessante, é absolutamente incessante, sem fim. Da mesma forma é a felicidade, né? Por isso, então, felicidade absoluta vem dentro dessa compreensão. Tudo bem? Legal? Ok. Agora, na explanação do presidente Ikeda, que ela está na terceira civilização 614, né, em Fé na Terra da Luz Tranquila, tem um conceito que o presidente Ikeda fala sobre a interação dos 4 poderes. Já ouviram falar dos 4 poderes? É assim, tem os poderes do Buda e da lei, que eles estão contidos no Gohonzo. Os poderes do Buda e da lei são imensuráveis, são ilimitados, né? Estão ali no Gohonzo. Os poderes da fé e da prática são inerentes à pessoa, ao praticante. Diz que para poder alcançar os poderes, os ilimitados poderes do Buda e da lei que estão no Gohonzo, depende dos poderes da fé e da prática da pessoa. Ou seja, quanto maiores forem os poderes da fé e da prática da pessoa, maiores serão os benefícios e poderes do Buda e da lei que a pessoa consegue, então, acessar, extrair e comprovar, né? Então, depende da fé e da prática. Quanto maior for minha fé e prática, maiores serão os benefícios que eu posso extrair, né, do próprio Gohonzo. Então, essa é a interação dos 4 poderes.
né? Então, de novo, dentro desse raciocínio, cada vez mais, cada vez maior, sem fim, de uma maneira incessante. Assim deve ser a nossa fé, se fortalecendo cada vez mais. E por último, eu queria destacar então um comentário do segundo presidente da Josei Toda, segundo presidente da Soka Gakkai, Josei Toda, em que ele faz um comentário sobre um trocadilho em japonês, falando sobre o Wakaro e Kawaro. Kawaro em japonês significa compreender e Kawaro significa mudar. Toda Sensei dizia que Wakaro é o mesmo que Kawaro, ou seja, compreender já é mudar, né? Então, tem um ponto bastante importante aí, né? Ou seja, quando você compreende de verdade, você já mudou, né? Então, ou seja, agora, se não houve mudança, então, na verdade, não houve uma compreensão verdadeira. Compreensão que não implica em ação é mera teoria, não sai do papel. Quando a pessoa, então, compreende de verdade, ela já empreende ações. E são essas ações, então, que promovem a sua mudança. Por isso, então, que quando a pessoa compreende, ela já está agindo e já mudou. Então, por isso, então, que realmente, então, compreensão é justamente a própria mudança, já é a própria mudança, né? No nosso caso, por isso, então, que estudo de budismo é estudo de budismo de ação, Kyogaku de ação. No nosso caso, é ação em prol do Kosen-rufu, ou seja, em outras palavras, é compartilhar com as pessoas a inspiração e a alegria que aprendemos e sentimos ao estudar os ensinamentos de Nichiren Daishonin. Tudo bem, gente? Bom, então fica essas dicas aqui para de repente, né, poder até complementar, né, o diálogo, né, ou a maneira como vocês vão apresentar a matéria da reunião de palestra. Então, desejo um excelente estudo e uma maravilhosa reunião de palestra a todos. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.